Está começando o podcast O Caibalham no Dia a Dia, apresentado por Fábio Marques. Bons estudos! Sejam todos bem-vindos ao 5º episódio do Vivendo Caibalham no Dia a Dia. Meu nome é Fábio Marques e nós estaremos juntos nessa jornada, entendendo um pouco mais sobre o Caibalham e os princípios herméticos que podem nos levar a ter um novo olhar sobre tudo que vivemos. Nessa série de episódios, nós iremos refletir sobre a essência do todo e o seu papel na criação de tudo que existe. Compreenderemos que cada um de nós é uma forma de expressão dessa mente universal. Vamos descobrir um pouco mais sobre as 7 leis herméticas que não apenas descrevem como as coisas funcionam, mas também nos apresentam ferramentas para transformar as nossas vidas. Nesse 5º episódio, vamos entender um pouco mais sobre a 4ª lei hermética, o princípio da polaridade. Esse princípio nos convida a refletir sobre a dualidade presente em tudo que existe. Ele afirma que tudo é duplo, tudo tem 2 polos. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Parece simples à primeira vista, mas quando a gente começa a olhar com mais atenção, percebe que essa lei explica muitas das nossas experiências diárias e revela um funcionamento profundo do universo. Então vamos detalhar o que tudo isso realmente significa. Quando Caibalham fala que tudo é duplo, ele está nos mostrando que tudo que existe carrega em si 2 aspectos opostos. Isso vale para tudo, desde a matéria, que nos rodeia, aos sentimentos humanos. Por exemplo, pense no calor e no frio. Se pararmos para analisar, eles não são coisas diferentes, mas sim extremos opostos de uma mesma coisa, a temperatura. O que muda é o grau. Não existe uma linha divisória clara onde o calor termina e o frio começa. Existe uma graduação, um contínuo. E essa ideia se aplica a todas as coisas. Amor e ódio, por exemplo. À primeira vista, parecem emoções completamente opostas, mas na essência, ambos são manifestações desses sentimentos intensos. Já reparou como é comum alguém passar do amor ao ódio ou do ódio ao amor em questões de segundo? Isso é possível porque eles são polos opostos de uma mesma emoção. Esse é um dos pontos centrais do princípio da polaridade. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em graus. Então, eles não só coexistem, como também podem se transformar um no outro. Na prática, é como se fossem as extremidades de um mesmo eixo, e nós transitamos entre elas conforme o nosso estado mental, emocional ou até mesmo físico. Outro exemplo que ilustra bem isso é o da luz e o da escuridão. Luz e escuridão não são coisas separadas. Na verdade, a escuridão nada mais é do que a ausência de luz. A luz, por sua vez, pode variar em intensidade, até se transformar em sombra ou escuridão. Tudo é uma questão de grau. Essa compreensão nos permite ver que o universo opera em uma dinâmica de opostos complementares. E é essa dança de opostos que cria a experiência que conhecemos como realidade. Nada existe de forma isolada. Tudo é parte de um todo polarizado. E essa percepção vai além das coisas materiais. A polaridade se aplica aos nossos pensamentos, às nossas emoções e até mesmo à maneira como enxergamos o mundo. Por exemplo, o que é positivo ou negativo? Na essência, são apenas extremos de uma mesma experiência. A diferença está na maneira como interpretamos e percebemos esses extremos. Ao entender essa lei, começamos a perceber que a mudança é sempre possível, porque tudo que existe é uma questão de grau. Se estamos em um estado de tristeza, isso é apenas um polo da emoção. Ao ajustarmos a nossa percepção e os nossos pensamentos, podemos gradualmente nos mover para o outro polo, que é a felicidade. Essa é uma ideia poderosa, porque ela sugere que, ao invés de ficarmos presos a um estado emocional ou mental, podemos usar o princípio da polaridade para transformar nossa experiência. Não se trata de negar o que estamos sentindo, mas de entender que existem graus intermediários
e que temos o poder de transitar por eles. Essa lei nos lembra que o controle da mente e das emoções não é sobre repressão ou fuga, mas sim sobre movimentação. Se tudo é polarizado, então tudo é fluido, tudo pode ser ajustado. E isso nos dá um poder enorme de transformação pessoal. O princípio da polaridade também revela a ilusão da separação. Ao enxergarmos os opostos como complementares, começamos a perceber a unidade por trás da dualidade. O frio não existe sem o calor, o bem não existe sem o mal, a alegria não existe sem a tristeza. Todos esses opostos dependem um do outro para existir e, na verdade, são expressões diferentes de uma mesma essência. E essa essência é o que o hermetismo chama de o todo, que exploramos lá no começo dessa série. O todo se manifesta na dualidade, mas ele próprio é absoluto, é indivisível. A dualidade é a forma como a mente humana percebe a realidade, mas na verdade tudo faz parte de um mesmo tecido universal. Essa compreensão nos convida a expandir nossa consciência. Quando percebemos que os opostos são apenas diferentes em graus da mesma coisa, deixamos de ver o mundo em termos de isso ou aquilo e passamos a enxergar isso e aquilo. E isso traz equilíbrio e traz harmonia. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Como então podemos encontrar equilíbrio e harmonia em meio à dualidade? Se tudo é polarizado, então o segredo está em aprender a navegar entre os polos e encontrar o ponto de equilíbrio. Agora que já entendemos o conceito de polaridade, é hora de refletirmos sobre como os opostos podem ser reconciliados e como podemos encontrar equilíbrio e harmonia dentro dessa dinâmica. O princípio da polaridade não nos convida a ver os opostos como inimigos ou forças opostas, mas como manifestações de uma mesma energia em diferentes graus. E isso tem implicações profundas sobre a maneira como lidamos com nossas experiências diárias. Ao reconhecermos que tudo no universo opera com polaridade, começamos a perceber que não existem lados completamente bons ou ruins. Em vez disso, estamos lidando com diferentes manifestações da mesma energia, variando de um extremo a outro. A questão não é evitar um polo ou outro, mas como equilibrar os dois polos dentro de nós e em nossa vida. A harmonia não é a ausência de um polo ou a negação de um oposto, mas a capacidade de navegar entre eles com consciência e equilíbrio. A verdadeira sabedoria está em reconhecer que as forças opostas não precisam ser vistas como antagônicas, mas como complementares. E é aí que a magia do princípio da polaridade acontece. Quando aprendemos a integrar os opostos de forma harmônica, encontramos uma nova forma de viver. Para compreender isso, podemos imaginar a balança. Em um lado da balança temos o calor e no outro lado temos o frio. O calor e o frio, como vimos, são apenas diferentes graus da mesma coisa. Se estivéssemos em um estado de calor extremo, não precisamos forçar o oposto, ou seja, congelar tudo ao nosso redor para alcançar equilíbrio. O que precisamos fazer é ajustar a temperatura de forma gradual, movendo-se de um extremo para o outro até encontrar um meio termo, uma zona de conforto. Assim é a nossa experiência emocional e mental. Quando falamos de equilíbrio entre os opostos, estamos nos referindo a essa habilidade de encontrar um ponto de estabilidade em meio à polaridade. Pense em uma situação cotidiana, quando você está em um momento de grande estresse ou raiva. O que muitas vezes fazemos? Tentamos eliminar completamente essas emoções negativas, buscando só alegria e paz, sem entender que a raiva ou o estresse também fazem parte de uma expressão natural do nosso ser. O segredo está em não rejeitar esses sentimentos, mas em encontrar o equilíbrio entre os dois polos, o polo da raiva e o polo da calma.
Assim, a chave para viver de forma mais equilibrada não é buscar a eliminação do oposto, mas sim a capacidade de transitar entre eles de forma consciente. A harmonia é um processo contínuo de ajustamento entre os diferentes polos que compõem a nossa vida emocional, mental e até física. E esse conceito se aplica não apenas às nossas emoções, mas também à maneira como nós nos relacionamos com o mundo à nossa volta. O princípio da polaridade nos ajuda a entender que os conflitos externos muitas vezes refletem as polaridades internas que ainda não conseguimos harmonizar. Por exemplo, se você está em constante conflito no trabalho, pode ser um reflexo de uma polaridade interna, talvez entre a necessidade de ter o controle e o desejo de se libertar. Encontrar o equilíbrio nesse caso não é sobre mudar o ambiente de trabalho, mas sim a forma como você lida com esses sentimentos internos de controle e liberdade. Quando conseguimos ajustar as polaridades internas, temos um reflexo disso nas nossas relações externas. O trabalho se torna mais tranquilo, os relacionamentos se tornam mais fluidos e começamos a viver com mais harmonia, porque estamos alinhados internamente com o fluxo natural das coisas. Outro ponto importante a ser considerado é a ideia de que harmonia não significa rigidez ou imobilidade. Pelo contrário, ela é sobre movimento, sobre encontrar a fluidez. Quando conseguimos integrar as polaridades, nossa vida se torna mais flexível. Isso se aplica à maneira como lidamos com os desafios e com os momentos difíceis. Ao invés de ver a dificuldade como algo negativo, podemos entender que ela é apenas o oposto de um momento de facilidade e, portanto, parte de um ciclo natural. Saber transitar por essas polaridades nos dá uma nova perspectiva e uma nova abordagem para viver de forma mais plena. Agora podemos refletir sobre como isso se aplica diretamente à nossa percepção espiritual. Muitas vezes, a espiritualidade é vista como uma busca por um estado permanente de paz, equilíbrio e alegria. E isso é ótimo, mas também precisamos entender que a própria espiritualidade também carrega em si os polos da luta, do sofrimento e do desafio. A jornada espiritual é cheia de altos e baixos, e ao entendermos isso, podemos viver com mais aceitação e compreensão, reconhecendo que os momentos de sombra são igualmente valiosos quanto os momentos de luz. Quando conseguimos abraçar a dualidade da experiência humana, encontramos o que chamamos de equilíbrio espiritual. Isso não significa estar em um estado permanente de felicidade ou calma, mas ser capaz de lidar com todos esses estados, com todos os polos da experiência humana, com graça e sabedoria. Portanto, o princípio da polaridade nos ensina que a verdadeira harmonia é encontrada na flexibilidade, no movimento constante entre os polos. A prática espiritual, assim como a vida diária, não é sobre a busca incessante por um único estado do ser, mas sobre aprender a se equilibrar, se ajustar e se mover com fluidez entre as diferentes manifestações da energia universal. No final, a harmonia não está em um lugar fixo, mas na capacidade de aceitar e integrar a mudança dos opostos que sempre vai existir em nosso mundo. Agora que compreendemos a dualidade do universo, a relação entre os opostos e como podemos encontrar equilíbrio, é hora de refletir sobre como a polaridade se manifesta nas nossas emoções, pensamentos e comportamentos. A polaridade não está apenas presente em grandes questões filosóficas ou espirituais. Ela também se reflete nas nossas experiências cotidianas, nas nossas emoções mais íntimas e na forma como agimos no mundo. Em primeiro lugar, quando falamos sobre a polaridade nas emoções, estamos nos referindo ao fato de que todas as nossas emoções podem ser vistas como expressões de opostos em diferentes graus. A alegria, por exemplo, é o oposto da tristeza, mas ambas
são manifestações da mesma energia emocional, variando em intensidade. Da mesma forma, o amor e o ódio, a calma e o medo, o entusiasmo e a apatia. Todos esses sentimentos são, na essência, opostos, mas pertencem à mesma família de emoções, diferenciando-se apenas no grau em que se manifestam. Ao compreender isso, podemos começar a perceber que os nossos sentimentos não precisam ser polarizados em bons ou ruins. Eles são apenas diferentes aspectos de uma mesma energia emocional, e o que realmente importa é como lidamos com eles. Em vez de tentar eliminar ou negar emoções negativas, podemos aprender a gerenciar e transitar entre elas de maneira consciente. Por exemplo, se você se encontra em um estado de raiva, ao invés de reprimir esse sentimento, você pode perceber que a raiva é, de certa forma, o oposto de um estado de paz. A chave não está em tentar erradicar a raiva, mas em mover-se gradualmente em direção à calma, sem negar o processo emocional que você está vivenciando. Isso é aplicável não apenas à raiva, mas também ao medo, à tristeza e à ansiedade. Sentimentos que muitas vezes julgamos como negativos, mas que, na verdade, são apenas manifestações de uma energia emocional que pode ser transformada. Esse processo de transição entre os opostos é fundamental para a nossa saúde emocional e para o bem-estar. Ao reconhecer que as emoções não são absolutas, mas sim variáveis, você ganha o poder de mudar a sua vibração emocional. Em vez de sentir-se preso em um estado emocional indesejado, você aprende a usar a polaridade a seu favor, movendo-se de um estado negativo para um estado mais positivo de maneira gradual. Mas a polaridade não se limita às emoções, ela também está profundamente conectada aos nossos pensamentos. Nossos pensamentos também são manifestações de opostos. O pensamento positivo é o oposto do pensamento negativo, e assim como as emoções, eles variam em graus. Muitas vezes, nós nos apegamos a pensamentos negativos e acreditamos que eles são a nossa verdade absoluta. No entanto, ao compreendermos a polaridade dos pensamentos, percebemos que podemos mudar um grau de um pensamento negativo para um mais positivo, apenas ajustando a nossa perspectiva. Pense em um momento em que você estava imerso em um ciclo de pensamento negativo. Talvez algo como, eu não sou bom o suficiente ou eu nunca vou conseguir. Esses pensamentos são a manifestação de uma polaridade mental, onde o oposto pode ser algo como, eu sou capaz ou eu posso aprender a melhorar. O que acontece muitas vezes é que ficamos presos nos extremos negativos sem perceber que, ao mudar ligeiramente a maneira como pensamos, podemos acessar o oposto positivo e, com isso, mudar a realidade que estamos criando para nós mesmos. A polaridade nos pensamentos também pode ser vista em nossa tendência de ver o mundo em termos de preto e branco, onde temos uma visão fixa de tudo ao nosso redor. O princípio da polaridade nos ensina a ver que não existe apenas uma forma de ver as coisas. Sempre há graduações, nuances e diferentes perspectivas. Se você está passando por um desafio, por exemplo, pode ser difícil enxergar qualquer benefício na situação. Porém, ao compreender a polaridade, você pode começar a perceber que o desafio, em sua essência, é o oposto de uma solução, o que, ao superar o desafio, você estará mais fortalecido. Essa percepção traz uma nova forma de lidar com os desafios da vida. Em vez de se ver como uma vítima, você pode começar a entender que está apenas experimentando um oposto temporário de um estado de maior clareza ou sucesso. Os comportamentos também são profundamente influenciados pela polaridade. Como reagimos ao mundo, nossas ações são baseadas em nossos pensamentos e emoções e, portanto, também estão sujeitos a essa dinâmica de opostos. Se você está se comportando de maneira impulsiva, isso pode ser visto como o oposto de um comportamento mais calmo e ponderado.
A boa notícia é que, assim como com as emoções e os pensamentos, podemos escolher como nos comportar, movendo-nos conscientemente de um comportamento reativo para um comportamento mais equilibrado. Além disso, a polaridade nos comportamentos está também relacionada com o comportamento coletivo. As sociedades e as culturas também operam sobre essa dinâmica, refletindo um constante jogo entre forças opostas. Por exemplo, a polaridade entre a liberdade e o controle é uma questão política e social que se manifesta em diferentes graus em todas as sociedades. Se você olhar para a sua vida pessoal, pode perceber que, em algum nível, também experimenta essas polaridades entre liberdade e responsabilidade, entre independência e conexão com os outros. Agora, é importante lembrar que o objetivo não é se fixar em um dos polos o tempo todo, mas sim aprender a navegar entre eles de forma equilibrada. Se você está preso em um extremo, seja ele emocional, mental ou comportamental, isso pode levar ao desequilíbrio. O verdadeiro poder está em reconhecer a polaridade e escolher conscientemente onde você quer estar em cada momento, sempre ajustando sua posição para manter o equilíbrio. O princípio da polaridade, então, nos ensina que, ao entender as forças opostas que atuam em nossas vidas, podemos ter o controle das nossas reações e escolhas. Ao invés de ser dominado por emoções ou pensamentos negativos, podemos aprender a transitar para os opostos positivos com mais facilidade. Essa habilidade de transitar entre os polos, ao invés de negar ou resistir a um deles, é o que nos dá verdadeira liberdade e poder pessoal. No próximo episódio falaremos sobre o princípio do ritmo. Este princípio nos revela que tudo no universo está em constante movimento e que há um fluxo natural de energia que influenciam todas as coisas. Vamos ver como esse fluxo pode nos ajudar a entender melhor os altos e baixos da vida e como podemos transitar por eles com mais sabedoria. Te desejo muito sucesso e nos encontramos no próximo episódio. Até mais!